Médicos e enfermeiros de 26 municípios ligados à Gerência Regional de Saúde de Januária participaram de um seminário e o assunto principal foi o coronavírus. Eu estive lá e conversei com um especialista. Olha, uma importante reunião aconteceu nesta manhã aqui em Januária, mas para ser mais preciso, na Superintendência Regional de Ensino, onde reuniu médicos e profissionais da saúde. Eu vou conversar aqui com um médico, é o Mariano Fagundes, ele é referência técnica em epidemiologia em Montes Claros e veio aqui para conversar com alguns médicos, com alguns profissionais. E o assunto nesse primeiro momento foi coronavírus, né? A gente já tem informações aí de que essa doença, esse vírus tem aumentado cada vez mais nos países da Europa e tem chegado casos confirmados no Brasil. Mas para a nossa região ainda precisamos de mais informações, Mariana. Primeiro, o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus respiratório que tem uma afinidade grande pela via aérea, em especial o pulmão, e que pode levar a infecções, desde infecções simples até infecções graves com pneumonia bilateral. Qual seria o principal sintoma? O principal sintoma é a febre. Ela aparece em torno de 98% dos pacientes. Além da febre, o paciente vai ter adinamia, cansaço e tosse. Então, essa tríade, que parece muito com outras doenças, inclusive o resfriado, a síndrome gripal, que a gente convive muito bem, são sintomas cardinais do coronavírus. Essa questão de ter o contato com alguém que esteve numa área de risco, isso é o principal, é o que mais preocupa? Nessa estratégia que a gente está de tentar barrar o surto, a gente deve isolar todos os contactantes que têm diagnóstico, todos os indivíduos que tiveram contato com a doença, ou aqueles pacientes que têm sintomas da doença e que vieram de outros países. A gente elencou alguns países que a gente chama de nível 3. Esses indivíduos que vieram desses países com sintomas respiratórios, a gente deve isolá-los. Além disso, os contactantes desses indivíduos doentes também têm que ser isolados em casa. A gente ainda não tem um surto no Brasil, mas isso pode chegar, podemos ter um surto da coronavírus aqui? A gente está num cenário que a gente chama de cenário 1, que é uma transmissão curta, de poucos pacientes, mas que pode passar para um cenário 2, que é de transmissão local. O que a gente prevê é que pode ocorrer transmissão local, uma área específica, por exemplo, São Paulo, Rio, e isso ao longo das semanas pode transmitir para os outros estados também. É muito prematuro a gente afirmar em que etapa que a gente vai chegar. A gente está na etapa 1 e pode chegar até na etapa 3B. Porém, vai depender muito das condições climáticas, da forma que o vírus vai ser transmitido no Brasil. É muito variável isso, mas o mais importante é que os indivíduos, todos nós, temos consciência do que é a doença, de quais são os sinais e sintomas para a gente já preparar para essas novas etapas. Você falou aqui no momento desse seminário que nós acompanhamos, de que esse ciclo ele dura 3 meses? Em média, quando o surto se abre, ele dura em torno de 3 meses. Ele atinge um platô máximo em média 2 meses e aí ele vai decrescendo ao longo do tempo. Então, caso a gente comece um surto de proporções importantes a partir da semana que vem, ele vai se propagar ainda mais 3 meses. Lembrando que nas últimas semanas, o número de casos cai muito significativamente. A gente está vendo isso na China, a Itália está experimentando por essa etapa, a Alemanha está passando por essa etapa e os Estados Unidos estão começando essa etapa agora, a partir da semana que vem. Em alguns casos, as pessoas ficam isoladas, na chamada quarentena. Por quê? A tentativa de evitar a propagação da doença, tendo em vista que a doença não tem uma vacina específica e também não tem ainda medicações específicas para tratamento. Então, a gente tenta isolar os pacientes na sua casa, em média 14 dias, para tentar evitar essa propagação da doença. O que no vírus o contágio pode vir de que forma? O contágio ele pode vir tanto pelo contato pessoa a pessoa, uma distância em média de 1 metro de cada pessoa, ou através de tosse e espirro, e aí a transmissão ocorre em média de 2 metros de uma pessoa para outra, e uma transmissão muito interessante, que é a transmissão de contato de pessoa para pessoa, aperto de mão, abraço. Então, essas formas de transmissão, elas são muito importantes no caso do coronavírus. Inclusive, se preconiza, num contexto de surto, que os indivíduos eles não se concentrem, não
fiquem em áreas de muita concentração, não tenham aperto de mão, mas isso lembrando que é num contexto de surto intenso. Não é o caso nosso agora. A gente está numa fase inicial de uma doença que a gente não sabe até que etapa a gente vai chegar dessa doença. O que você buscou passar para os médicos, profissionais de saúde, para as unidades de saúde dos municípios participantes aqui no norte de Minas? O que a gente passou hoje foi como que a gente vai fazer o plano de contingenciamento dessa doença. Como que a gente vai conter o surto. Então, quais são as primeiras medidas que nós vamos fazer a partir de amanhã? Então, a gente vai capacitar as nossas equipes, a gente vai introduzir os nossos equipamentos de proteção individual, a gente vai conscientizar a nossa população do que é a doença, como que ela se transmite, e isso vai ser feito através das unidades básicas de saúde. Elas que vão ser a fonte propagadora dessas informações. Então, todas as unidades vão estar capacitadas aqui do norte de Minas. Eu já tive essa possibilidade de capacitar Montes Claros, agora nós estamos aqui, e a partir de amanhã eles vão colocar essas medidas em prática. Lavar as mãos sempre. Lavar as mãos sempre e, se tiver a possibilidade de usar o álcool gel, assim, com concentração de 70% ou mais um pouquinho, é interessante. Obrigado, Mariano. Reforçando aqui, conversei com o Mariano Fagundes, ele é médico, referência técnica em epidemiologia em Montes Claros, via Januária, para conversar com os médicos e profissionais de saúde, já que o assunto é importante, coronavírus.